Abra sua Bíblia então, 1 Coríntios 13, eu não quero te segurar por muito tempo aqui, porque eu sei que a neve ela não vai nos esperar. E eu quero que você chegue em casa com segurança. 1 Coríntios capítulo 13. Estou vendo folhas, Bíblia folheando e vou esperar você. Que bom que você trouxe a Bíblia. Quem vai acompanhar no telão fala, ui! Isso, temos alguns ui aí. Eu vou ler na versão NVI, tá? Talvez vai estar um pouquinho diferente da sua. O tema de hoje, para você que gosta de anotar, é o último sermão da nossa série de amor, aprendendo a amar, e hoje é a vitória do amor. O amor venceu, amém? O amor vai vencer. E para de pensar em política, você está precisando de converter, amém? 1 Coríntios capítulo 13, verso 4 ao 7, quem achou, diga amém? Amém. Glórias. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus próprios interesses, ele não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Ele tudo sofre, ele tudo espera, ele tudo suporta. E é aqui que nós queremos estar hoje, porque o amor, ele é a coroa da vida cristã. O amor, ele é a base das virtudes que o Senhor deposita sobre nós. O amor é o maior, e Jesus, ou Paulo aqui também, ele fala, agora eu falo de algo maior para vocês. Quando ele está no capítulo 12, ele vai para o capítulo 13 e fala, deixa eu falar de algo maior. E aí ele fala do amor. Por quê? Porque é o amor que quebra o egoísmo. É o amor que quebra o jugo do pecado, é o amor que detona a morte e cancela a morte. Então o culto não é cancelado, a morte é cancelada, amém? Para você entender todo o contexto, e nós vamos então pregar. Versículo 3 diz assim, assim permaneçam agora esses três, porque eu sei que o texto que eu li foi muitos, então agora guarda só três. Fé, esperança e amor. Você pode repetir comigo? Fé, esperança e amor. Só mais uma vez, para na hora que você for dormir, essas palavras voltando no seu coração. Fé, esperança e amor. Dos três aqui, Paulo fala que o amor, então, porém, mas desses aí, porém, o amor é o maior. Porque sem amor, nós não podemos fazer nada que agrada a Deus. Agora vamos encontrar o contexto do que nós estamos falando, porque eu não posso pegar um texto, ler ele e começar a apontar o dedo. Eu preciso entender para quem que ele está falando, por que ele está falando. Paulo aqui ele está escrevendo para uma igreja cheia de dons. É uma igreja como essa, cheia de cantores, de pessoas que ministram a palavra, pessoas que trabalham na mídia, pessoas que adoram como você adorou, levantando seus braços, pessoas que falam em línguas, pessoas que... E aqui tinha muita gente com dom, muita gente capacitada. E aí Paulo escreve chamando a atenção dessa galera. Por quê? Obrigado pela pergunta. Essa igreja aqui, ela estava cheia do poder de Deus, mas ela estava se afastando de um negócio muito legal que os crentes esquecem, de vez em quando. Aqui não tem, mas às vezes tem lugar que esquece. Domínio próprio. É isso que estava faltando nessa igreja, estava tendo dons demais, gente trabalhando demais, mas ninguém com domínio próprio, não tinha freio. É muito perigoso quando você tem potência e não tem freio. É perigoso demais você acelerar um carro sem freio, acelerar uma moto e não tiver freio suficiente para você parar ela. Imagine só você usar os seus dons espirituais sem freio. Você pode matar alguém, sabia disso? Eu posso matar alguém se eu usar o dom espiritual que Deus colocou sobre a minha vida sem freio. Então não é porque alguém está sendo usado por Deus que ele está agradando a Deus, porque talvez ele está usando o dom dele para exercer o ministério ou a função da forma que ele quer para conseguir os benefícios que ele deseja. Mas fala assim, aqui não tem ninguém. Isso, aqui não tem ninguém assim, graças a Deus, talvez lá na neve, lá fora. Mas o que nós precisamos aprender com o que está acontecendo aqui dentro de Coríntios, volta agora para o capítulo 12, porque fora da igreja, todos estavam pensando em si próprio, Carla. Fora da igreja, ninguém dava a paz do Senhor.
A igreja era paz do Senhor para cá, era abraço para lá, era sorriso, mas fora da igreja os irmãos de Corinto, eles passavam e viravam a cara para o outro lado, se sentiam o mais. E aqui, versículo 7 ao 11, se você está no capítulo 12, vamos ler para você entender aqui como o Senhor, o Espírito Santo, ele distribuiu o dom sobre a igreja. Olha, versículo 7. A cada um, porém, foi dada a manifestação de quê? Do Espírito, com uma letra maiúscula, que é o Espírito Santo. Então, cada um de nós temos o Espírito Santo e manifesta diferente na vida de cada um, visando ao bem próprio. É isso aí que está aí? Não, visando ao bem comum. Ou seja, o meu dom é por causa de você. O seu dom é por causa de mim. Então, não tem como eu falar, deixa para ele fazer, porque eu estou cansado, porque o meu dom é para edificar ele. O dom dele é para me edificar eu. Então, se eu não faço a minha parte esperando ele fazer a parte dele, guess what? Eu estou exercendo um ministério com egoísmo de dá-me. Eu estava lendo um livro de um pregador americano e ele falou, nós somos a geração mais faminta que já existiu, mas a que menos entrega. Porque nós ficamos assim, eu quero a próxima conferência, eu quero o próximo worship night, eu quero o próximo evento, me dá mais, Senhor. A gente fica, mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, mas a gente não entrega nada. Aí sabe o que acontece? Com o que entra e não sai? Constipa. Os constipados aí, não olhem para mim, fica assim, finge que não é com você. Mas tem coisa pior do que você comer e você estar constipado? Graças a Deus eu sou um reloginho, os entendedores entenderão. Que bom que eu sou um reloginho, porque não tem como você jogar para dentro, e isso aí não sair. Então, o que nós estamos olhando aqui é uma igreja que estava depositando muito dons dentro deles, mas estava ficando mal. Porque se você come, e não sai, você começa a ficar com dor. Ontem eu voltei com a cólica para casa ontem, que eu vim para cá, né, e fiquei sexta e sábado aqui, e aí ontem na subida, a cólica e tal, e a Érica, você está bem? Eu falei, estou não. Ela, por quê? Eu falei, preciso ir no banheiro. E aí ela falou assim, mas por que você não foi no banheiro? Ela falou, não, minha casa está lá, eu vou no banheiro da minha casa. É só eu que gosto de ir no banheiro da minha casa? Legal, né? Então, às vezes, nós precisamos jogar para fora para sentir bem e não pegar o próximo podcast. É jogar para fora para sentir bem e não participar do próximo worship night, da próxima conferência, do próximo encontro de mulheres, do próximo... Fala o nome aí. Porque nós temos muito. A gente fica, não, gente, eu não tenho conhecimento suficiente para falar, eu preciso de mais. Sim, nós precisamos de mais, mas aqui nós estamos diante de uma igreja que cada um estava visando o bem próprio. E a palavra diz o quê? Comum. Versículo 8, para nós corrermos. Pelo Espírito é dada a palavra de quê? Se você gosta de marcar, marque isso. Sabedoria. Alguns têm sabedoria para falar, e sabedoria do alto. A outro, pelo mesmo Espírito, é palavra de conhecimento é dada. A outro, a fé. Pelo mesmo Espírito, a outro é dado dons de curar. Pelo mesmo Espírito, a outro poderes de realizar milagres. A outro profecia, a outro discernimento de espíritos, e nós precisamos disso. E a outro variedades de línguas. E a outro ainda interpretação das línguas. Aí no versículo 11 ele conclui falando, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele distribui a cada um como quer. Ou seja, não tem como eu invejar do dom do meu próximo, porque isso aí não vai arrancar o dom dele e colocar em mim. Não tem como eu falar, meu Deus, eu queria tanto cantar igual a Rafa, mas a Rafa talvez não sabe fazer o que você sabe. Então, não tem como eu querer ser alguém. Jesus, quando Ele nos chama a ser filho, o Espírito Santo de Deus, Ele é colocado dentro de nós, e agora nós vamos exercer conforme Deus quer para nós. E sabe, às vezes nós escolhemos demais. Sabe o que é legal você escolher? A sua roupa, o seu móvel dentro da sua casa, o seu carro, mas escolher o que você quer fazer para Deus é um caminho errado. Porque às vezes a gente fica, eu quero descobrir o meu chamado.
Eu tenho um chamado, a gente canta. Quer descobrir o chamado? Alguém perguntou esses dias na caixinha lá que eu coloquei. Qual é o meu chamado? Como descobrir o meu chamado? Eu falei, começa a andar. Chamado você descobre caminhando. Você não descobre numa... 2 mais 3, é isso aqui, isso aqui. Esse aqui que é meu chamado. Não, é você caminhando. Olha, se eu estou caminhando, eu cheguei perto de alguém que está precisando de uma cesta básica, o meu chamado é ajudar essa pessoa. Se eu estou caminhando, eu cheguei perto de alguém que precisa de uma oração, o meu chamado é orar por essa pessoa. Se eu estou caminhando e eu cheguei perto de alguém que não conhece a palavra de Deus, o meu chamado é entregar a palavra de Deus. Se eu estou caminhando, eu cheguei num lugar que precisa de uma adoração, o meu chamado é cantar naquele momento. Então entenda, o chamado de Deus sobre a sua vida e sobre a minha é exercer os seus dons com sabedoria e domínio próprio. Dá um glória aí, está muito calado? Aleluias. Então, perceba que o dom aqui é algo particular. Deus te deu, cuide dele. Porque o que faz alguém enterrar os dons hoje? Alguém que senta em cima deles. Porque hoje nós temos muitas pessoas capazes de fazer muitas coisas. Nossa, eu vejo tantos pastores sentados. E às vezes eu converso com a pessoa, desperta do seu chamado, e a pessoa fica esperando assim, você pegar ele e colocar ele assim, em algum lugar, só pode. Mas senta no dom. E sabe o que acontece com alguém que tem o dom, e ele senta nele? Ele começa a falar do outro. Porque eu e você, nós temos a nossa parte a exercer no corpo. Então, se essa mão aqui, ela está segurando o microfone, lembra, o cabeça é quem? Gente, legacy. O cabeça é Cristo e nós somos o corpo. Se nós somos o corpo, eu não sou o corpo, eu sou um membro. Então, se eu sou esse membro, eu estou segurando esse microfone, eu preciso desse outro membro, que não sou eu, para pegar o copo para me tomar a água, que a boca não é minha, mas eu vou tratar dela, porque a minha parte é tratar da boca. Então, não peça para a boca colocar água na sua mão, porque o seu papel é colocar água na boca. Você está entendendo? Ou eu posso... Vamos descer o nível? Porque às vezes a gente pensa assim, só eu que ajudo as pessoas. Ninguém me ajuda. Ah lá, ajudei, mas agora que eu estou precisando, ninguém nem me liga. Ninguém nem me manda mensagem. Guess what? Você é uma mão que Deus chamou para colocar água na boca. A boca vai falar assim, ai, matei a minha sede. E você vai falar, estou com sede ainda. E a boca vai falar assim, sorry, não tem como eu pegar o copo para te dar. Ah, você é ruim. Não, não é ruim, ela está fazendo o papel dela. Você está entendendo que eu e você temos um papel no corpo? E nós precisamos ser esse corpo vivo. E toda a manifestação do dom espiritual precisa ser exercido com amor. É isso que Paulo está falando aqui. Gente, vocês têm dom demais. Eu estou vendo cura acontecendo aí, alejados entrando aqui sem andar e saindo, correndo aqui de dentro. Cego entrando aqui, palpando e saindo daqui com visão. Mas só que vocês não estão tendo amor, vocês estão matando um ao outro. Vocês estão brigando. E aí, agora no capítulo 12, verso 13, olha o que ele diz. Pois também todos nós fomos batizados em um único ou com um só Espírito. Ele está enfatizando aqui, gente, não existe 2 Espíritos Santos. Não existe um Espírito Santo de poder maior e o Espírito Santo do poder menor. Ah, não, tem um Espírito Santo que batizou aquela irmã ali porque ela tem mais dons. Aí esse outro Espírito Santo mais fraco batizou. Não, não existe. É um Espírito Santo. E Paulo está falando aqui, olha, existe um só Espírito, um só corpo, e um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós foi dado de beber de um único só Espírito. Então não tem como eu ter inveja de você, porque o que foi depositado em mim é a minha parte. É o que nós cantamos aqui hoje. Eu encontrei o meu tesouro, a boa parte, escolha essa boa parte, porque às vezes nós estamos na igreja, mas não somos cristãos. E ai de alguém falar conosco que nós não somos cristãos. Porque... como descobrir que eu não sou cristão? Vamos descobrir? Se você é cristão, aleluia. A batalha do amor, ela é vencida sem lutas. Olha aí, já começou a revelar. Capítulo 13, verso 13 agora. Assim permaneça agora esses 3, a fé, a esperança e o amor. O maior deles é quem? O amor. Então, nós estamos vivendo em tempos hoje onde as pessoas matam em nome do
amor. Matam em nome da fé. Ela cria a própria fé e aí ela elimina as pessoas de opinião diferente. Isso é amor? Não. Jesus não precisou de pessoas para defender ele. E às vezes nós queremos se tornar defensor de Jesus. Aquela pessoa que quando escuta alguém falar da igreja, ou de um pastor, ou de um líder, ela quer levantar como defensor. E a gente tem que aprender com a Bíblia. Sabe o que Jesus fez quando em Mateus 26, Pedro tentou guardar Jesus? Pedro, no capítulo 26, verso 52, antes do verso 52, Pedro ele pega a espada e ele decepa a orelha de um soldado que queria prender Jesus. Aí o que Jesus fala no versículo 52? Guarde a sua espada, pois todos os que empunham a espada pela espada morrerão. O que Jesus está ensinando aqui é profundo. Vamos parar nesse texto aqui para você entender. Todos os que empunham a espada pela espada morrerão. Todos os que julgam e usam a língua pela língua morrerão. Então, o que é a espada do crente? É a língua. Então, a língua que lá em Tiago ele trata dela é o que destrona ídolos, é o que destrona principados, mas também pode ser algo que mata. E aí aqui está Pedro, vou defender o meu Jesus. E meteu a espada, e Jesus falou, guarda a sua espada. Para de querer me defender. Jesus fez essa declaração importante aqui para Pedro, ele falou, olha, guarde essa espada, porque o amor ele vence lutas espirituais e não carnais. Sei você, mas eu já... Bateria. Eu não sei você, mas eu já fui chamado para a porrada em uma reunião de igreja. Sério? Eu acho que esse aqui está melhor. Só make sure que está na live aí. Nós estávamos na reunião, eu na época era líder de louvor, e deu uma confusão lá, que o cara da mesa de som começou a falar umas coisas e tal. Eu falei, não foi eu que errei, não. Aí ele, você está me acusando que tudo é o erro do cara de som, né? Que todo erro que acontece, todo mundo vira para trás ali para o som. E aí eu falei, não é isso e tal. Aí sabe o que esse crente fez? Ele se tornou Pedro na hora ali, arrancou a espada e falou, vão lá fora, porque isso aí se resolve lá fora. Eu falei, que isso, crente? Você não é crente não, mãe? Meu Deus! Eu fui lá para fora? Não, eu sou crente. Então, para de tentar vencer na porrada aquilo que Jesus te chamou para vencer no espiritual. Hoje esse cara é o meu melhor amigo, porque eu não fui para porrada com ele. Aí, quem está do lado fala assim, estava com medo, né? Você não tem músculo, né? Você não sabe lutar. Não, eu sou crente. E cristão, ele tem que agir como cristão. Então, aqui quando nós olhamos para o que Jesus ensina para Pedro, ele está ensinando o seguinte, quem usa a espada, Pedro, vai morrer por ela. Então, faz o seguinte, comece a trabalhar no espiritual, porque o cuidado aqui é com o que sai da sua boca, é com o que você faz. E Pedro ali, ele tomou uma atitude que não era plausível ao Senhor. E o cristianismo não é a minha fé, minhas regras. Cristianismo não é a minha fé, minhas regras. Você já ouviu isso aí? Meu corpo, minhas regras. Não. Vou te ensinar uma para crente. Aí todo mundo fala que você é crente. Tem uns que falam, minha fé, minhas regras. Aí tem outros que falam, meu corpo, minhas regras. Agora você vai falar assim, meu corpo é templo do Espírito Santo. Aleluia. Então, o seu corpo não é suas regras, o seu corpo é templo do Espírito Santo. E quando alguém fala com você, não, meu corpo é minha regra. O seu é assim, porque o meu é templo do Espírito Santo. E ele faz a vontade dele na minha vida. Aleluias. Tem muita gente que não vai conseguir caminhar com você, porque você vai ser uma pessoa que tem tanto amor de Deus fluindo na sua vida, que os raivosos, eles não aguentam ficar perto. Não aguenta. Porque o amor, ele só vence quando nós conseguimos guardar a espada e quando a gente tem aquela oportunidade de ferir. Não tem aquele momento que você tem a oportunidade de ferir? Agora é minha vez. Tá? É só bater. Sabe quando a bola vem assim? Tá. É só bater para o gol. Aí você fala, não vou. É o que aconteceu comigo e com aquele cara, porque o cara era um cara desse tamanhozinho assim, e queria me chamar para a briga. Eu só dava um cascudo nele assim, ele ia... Tem baixinho forte.
Tá? Mas esse aí, cara, eu olhava para ele, não era compatível. Era só bater pro gol. Todo mundo vai me aplaudir. Eu falei, isso aí, os caras te afrontou, você foi lá, você é homem. Não, eu sou homem, mas é homem de Deus. E muita gente classifica, não, eu sou homem porque consegue trabalhar no pesado. Eu sou homem porque consegue fazer certas coisas. Não, você é homem quando você consegue fazer e você deixa de fazer para não matar ninguém. Isso que é um verdadeiro homem de Deus. A gente estudou um pouquinho sobre isso na sexta-feira. Foi tão lindo ali ver homens de verdade carregando mudança e depois esses homens de verdade ouvindo a palavra de Deus e sabendo que a verdade não é carregar um sofá. Homem de verdade é você conseguir sentar para ouvir a palavra de Deus e falar, amém, eu quero ser esse homem que teme ao Senhor e não vira para o mundo. Gente, a nossa proteção está no Senhor. E às vezes nós achamos que a proteção está no que a gente construiu e eu preciso partir porque a hora passa. Quantos podem ficar aqui mais uns 20 minutos? Aleluia. Só 15 então. Mateus capítulo 26, verso 56, só vou mencionar para você, diz assim, olha, mas tudo o que aconteceu era para se cumprir as escrituras dos profetas. Jesus estava falando com ele, eu vou morrer, Pedro, não adianta você tentar aqui cortar a orelha desse soldado, porque tudo aqui é para cumprir o que os profetas disseram. Então, o que aconteceu? Todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Porque Jesus deu uma palavra de corrigir eles fugiram. Jesus foi abandonado por corrigir alguém que queria usar sua fé para fazer a justiça própria. Então, entenda o que nós estamos ministrando hoje sobre a vitória do amor. Vencer por amor, às vezes, é ficar sozinho. Vencer por amor é você falar algo e todos te abandonarem. Jesus estava errado? Não, gente, me ajuda aí. Não. Jesus não estava errado, só que todos abandonaram ele. Então, quando você vê alguém caminhando sozinho, não fale que aquela pessoa está errada porque alguém abandonou ela, porque pode ser que ela não quis se vender. Jesus não quis se vender. Jesus falou, eu vou até o fim porque eu conheço o que o Pai tem para mim. Eu e você precisamos conhecer mais o que Jesus tem para nós do que o que esse mundo tem para oferecer. Eu e você precisamos entender mais os planos de Deus do que os planos que nós já maquinamos na nossa cabeça. É assim que nós vamos vencer. Pedro tinha boas intenções? Sim. Era boa intenção. Não, Jesus, vou te proteger aqui. Mas Jesus estava ensinando para ele que o amor vence sem lutar. Fisicamente. Às vezes um sorriso, ele quebra um coração que estava pronto para te atacar. Às vezes um abraço, ele quebra aquela pessoa. Sabe quando a pessoa está nervosa? Quando está alguém nervoso, eu faço isso. Talvez eu já te abracei por mais de 5 segundos, aí era para te acalmar. Faz isso. Quando tiver alguém nervoso, se você for casado, faz isso. Se tiver um amigo, um filho, está nervoso, chega para ele, se abraça. Mas abraça e segura. Aí a pessoa vai ficar assim, amém, batendo suas costas. Aí você segura. Não precisa falar nada, só segura. 15 segundos. Depois você deixa ela. Vai ficar calminha de novo. Tem como você abraçar de novo? O abraço cura. O abraço restaura. Sabe, quantas vezes a minha esposa, pessoas testemunharam para ela, pastora, você não falou nada, você me abraçou, e eu fui curada. Você me abraçou, e a rejeição da paternidade que eu vivia foi embora. Sabe, tem pessoas que têm o dom do abraço. Então, talvez você vai abraçar e não vai acontecer isso aí, mas fique feliz, porque o dom foi repartido conforme a vontade dele. E tem pessoas que têm o dom do abraço, mas talvez você tenha o dom do sorriso, você tem o dom de cozinhar, você tem o dom de fazer alguma coisa, mas faça com amor. Porque se eu pregar aqui e não pregar com amor, de nada vale. Eu posso dirigir o tanto que eu dirigi para chegar aqui. Se não for com amor, não vale. Então, cuida do que sai da sua boca. Porque talvez você está fazendo declarações proféticas e não está entendendo. Eu preciso falar isso aqui mais perto, porque o Espírito Santo está falando com você. Guarde o que sai da sua boca, porque às vezes você está fazendo declarações proféticas que vão afetar a sua vida e você não está entendendo. Saí de lá hoje, de Newark, para vir ministrar aqui.
Quando eu saí, algumas pessoas me mandaram mensagem perguntando, você não vai, né, pastor? E alguns falaram assim, você está doido? Você está louco? Não faça isso, olha a neve, não sei o quê, aquele monte de coisa, aquele monte de pneu. Eu entrei para dentro do carro e eu comecei a dirigir, aí começou a cair uns flocos maior do que a minha cabeça, de neve. Aí eu falei, misericórdia, eu acho que esses irmãos estavam certos. Sabe aquele pensamento que começa a vir na sua cabeça? Pensamento, eu não estava falando nada, porque eu cuido aqui, né, da boca. Aí o pensamento, porque no pensamento você não controla, mas você não pode deixar sair para fora. Aí, eu achei que os irmãos estavam certos, meu Deus do céu, eu estou dirigindo aqui, uns flocão de neve batendo. Só que aí, na hora que eu vi que eu estava prestes a murmurar, eu falei, eu não estou num deserto, esperando um mar abrir para me passar. Lembrei do Clever, ele contando que pegava canoa para ir em região, para pregar, onde ninguém queria ir. Porque tinha que pegar avião, pegar ônibus, andar de carro 3 horas, o carro quebra, aí você tem que andar mais 2 a pé. Aí você pega uma canoa para chegar num lugar. Esses dias eu vi um vídeo de um irmão que ele ia tocar na igreja e ele ia a pé. Depois eu vou mandar esse vídeo para vocês verem. Ele ia a pé, ele saía da casa dele 6 horas da manhã para ele cultuar ao Senhor às 11 horas da manhã. Então, de 4 horas a pé. Ia atravessando balsa, atravessando lugares, indo a pé, pegando carona com os outros para chegar na igreja, para tocar e ir embora para casa. Mas faça com amor. Não permita. Seus pensamentos você talvez não vai poder controlar, mas o que sair da sua boca, guarde. Meu Deus, eu queria murmurar tanto. Nossa, eu queria reclamar. Ai, gente, o pastor mudou o culto de 6 para 5, para os 4, meu Deus do céu. Eu não vou murmurar. Deus sabe o que está fazendo. Ah, meu trabalho cancelou essa semana, as coisas estão dando errado, aí você vai colocando aquilo tudo na cabeça, segura e fala, não vou murmurar. Deus tem um verão preparado para mim aí, que eu vou estar de óculos escuros aí, e com o som ligado e adorando Ele, porque eu não vou desistir. Ei, é só uma estação. Alguém precisa ouvir isso aqui? É só uma fase, isso passa. É só uma fase, então não desista, não desanime, porque vai chegar o dia em que você vai sorrir e vai olhar para trás e falar, meu Deus, se eu não tivesse escutado Moisés e botado o pé naquela água, o mar não tinha aberto. E às vezes nós olhamos para o que o líder fala, ei, comece a acreditar mais na liderança espiritual que Deus colocou sobre a sua vida, porque Moisés falou assim, o negócio é o seguinte, a ordem do Senhor para a gente atravessar esse mar. Cadê a balsa? Onde está a ponte? As pessoas vão ter opiniões, mas se você escutou e você depositou sua confiança em Deus, você tem o mesmo Espírito que está dentro de mim. Então, se você não está entendendo o que está saindo da boca do seu líder, talvez você está escutando um Espírito que não é o mesmo Espírito que está dentro dessa Bíblia. Aleluias. Eu sinto o temor de Deus aqui. O Senhor precisa nos curar do nosso posicionamento em meio às opiniões. O Espírito Santo não tem 2 palavras. Ele só tem uma palavra e essa palavra precisa ser ouvida por nós, só que nós estamos enchendo a nossa cabeça de entulho a semana inteira e no fim de semana chegando e falando, Senhor, por que o Senhor não falou comigo? Ele falou, porque não tinha espaço para falar. Tinha muita coisa aí dentro. Eu preciso que você esvazie. Por isso que o jejum é a melhor forma de Deus falar com você. Você tira toda a sujeira do seu corpo. Você até perde um pezinho. Fica magrinho. Minha barriga, eu olhei no espelho ali, irmãos, no jejum. Eu olhei de lado, eu falei, opa, vou continuar no jejum, só que não deu. Eu comi uns pudim, agora voltou a barriga de novo. Mas nós precisamos nos cuidar, sabe? Porque eu estou abrindo meu coração para você aqui de forma que o Espírito Santo está me liderando. Eu não estou pregando a metade do que eu ia pregar aqui. Mas o que o Senhor está nos afirmando nessa noite é que o amor, ele é defendido pelas armas da verdade. E o que é a verdade? A palavra de Deus. Então a verdade não é o meu argumento, a verdade não é eu estar certo, a verdade está na palavra de Deus. E o que a palavra de Deus diz é isso e that's it. Não tem como, mas, não tem mais. Se a palavra de Deus falou que deitar com alguém sem estar casado é pecado, eu não posso falar assim, não, mas eu estou... Não, é pecado.
Se a palavra de Deus diz, não fale do seu próximo, não calunie o seu próximo, não roube, não adultere, é isso aí e pronto. Aí às vezes a gente fica, não, mas, assim, Deus me conhece. Deus conhece você, Deus me conhece, e Ele sabe que dentro da palavra dEle só tem 20% do que está dentro da palavra dEle, dentro do nosso coração. Quantos estão prontos para mergulhar mais fundo no amor de Deus? O amor vai vencer. O amor, ele já venceu na cruz, que é Jesus, mas o amor, ele vai te ajudar a vencer as batalhas que o inimigo tem tentado te paralisar. Toda vez que as coisas se apertam, que as oportunidades surgem, guarde o seu amor, a sua fidelidade à palavra de Deus, porque Ele pode te dar em dobro aquilo que o inimigo te ofereceu. O Benny Hinn, ele conta essa história da queda dele. Benny Hinn, quem conhece Benny Hinn? Ok. Ele é um pregador que Deus usou muito na área dos milagres no passado, ainda usa, e ele conta que chegou um ponto onde ele caiu, ele caiu em pecado, e é como se o Espírito Santo saísse dele. E ele passou um período de ter que ministrar e nada acontecer, e ele voltar para casa todo decepcionado. Resumindo a história, nós estávamos numa conferência de pastores, e ele falou, eu quero te falar o segredo para Deus não tirar de dentro dele o poder, porque o Espírito Santo, Deus não vai tirar de dentro de você, vai tirar o poder do Espírito dele de dentro de você. Mantenha, e eu estava com a minha caneta pronto para anotar um monte de coisa. Ele falou, não, é uma coisa só. Mantenha a fidelidade. Deus não tem compromisso com pessoas infiéis. Deus, ele tem compromisso com pessoas fiéis. Então, peraí, se eu sou um conhecedor da palavra de Deus, eu não posso enganar a mim mesmo, sendo infiel ao que ela está dizendo e querer os mesmos resultados. Os resultados, eles não são diferentes. E aqui o último texto que eu quero ler para você está em Mateus 26, versos 62 ao 64. Então o sumo sacerdote levantou e perguntou a Jesus, você não vai responder às acusações que estão fazendo contra você? Jesus, porém, permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote então disse, eu exijo que jure pelo Deus vivo e diga-nos se você é o Cristo, Filho de Deus. E o louvor pode subir aqui. Tu mesmo o disseste, Jesus disse. É como disseste, respondeu Jesus, mas eu digo a todos vocês, chegará o dia em que verão o Filho do Homem assentado à direita do poderoso Deus, e ele virá sobre as nuvens. Ele está declarando aqui que ele venceu. Ele está declarando aqui a vitória que ele venceu, que não foi o que o ser humano planejava. Porque o ser humano, ele queria que Jesus vencesse falando assim, eu sou Jesus. Ele não falou, ele fez. O amor venceu os próprios desejos, porque Jesus não fez o próprio desejo dele. O amor venceu a carne, porque Jesus não usou do seu poder para matar ninguém. O amor venceu a maldade, porque Jesus falou, quando alguém te bater na face, você dá o outro lado. E o amor venceu aquilo que nós não poderíamos vencer, que é a morte. O amor é um atributo da vida de vencedores. Você é vencedor? Você é vencedora? Diga um amém. Você é vencedor e você é uma vencedora. E eu e você precisamos vencer com amor. Essa semana eu quero te dar um conselho. Você estava pronto para tomar certas decisões. Você estava pronto para agir de certa maneira. E Deus está falando para você nessa noite. Você vai vencer com amor. O que é vencer com amor? É quando você deveria dar um tapa e você faz um bolo e chama para tomar café. É quando eu e você ultrapassamos a barreira do eu acho que é bom. Nós precisamos parar de achar que, não, eu estou aqui do lado da Rafa porque a Rafa gosta de mim. Eu estou do lado da Carol porque a Carol gosta de mim. Não, eu não posso classificar quem gosta de mim e me juntar somente a eles. Eu preciso olhar para o André e falar assim, o André parece que ele olha para mim assim com a cara, parece que está triste, parece que não gosta de mim, então eu vou chamar o André para um café.
Porque às vezes nós estamos olhando, aquela pessoa não gosta de mim, não me chama para nada. Peraí, talvez é porque você nunca chamou ela. Tem pessoas que gostam de receber pessoas na casa dela, eu sou uma. Lá em casa, quando a gente comprou a casa, era toda dividida assim, eu falei, pode quebrar essas paredes tudo, porque eu gosto de ver gente. Para as pessoas chegar aqui, a gente coloca um monte de gente assim, eu poder ver todo mundo. Mas tem pessoa que não, tem pessoa que você vai falar assim, eu vou lá visitar você um dia, ela chega a tremer assim, meu Deus, quero ninguém lá em casa não, vai sujar, ainda mais nessa neve, entrar no piso. E tudo bem, aquele que gosta de um monte de gente dentro de casa não é melhor do que quem não gosta de ninguém, é somente um dom diferente. Então não tem como eu comparar minha vida com a do outro, porque eu preciso entender as diferenças e falar, ô fulano, eu sei que você gosta da sua casa limpinha, mas vamos lá para casa, bobo. Você pode entrar de bota, não tem problema não. Aí ele vai falar assim, meu Deus, será que ele está querendo que eu faça o mesmo? Não quero que você faça o mesmo. Eu quero entender que você é uma pessoa e eu sou outra. Será que você pode ficar de pé? Eu quero que você decida nessa tarde a ser vencedor. Porque o inimigo, ele tenta nos parar. Ele tenta parar de fazer eu e você amar. Esse ano começou, nós estamos apenas no 2º mês. E quantos o inimigo já tentou fazer eu parar de amar? Você tem alguém aí que o inimigo já tentou fazer você parar de amar só esse ano? Ou foi só eu? Opa, amém, glória a Deus, não estou sozinho, glórias a Jesus. Porque às vezes o inimigo vai lançar seta. Por quê? Porque o objetivo dele é te tirar do meio daqueles que são cristãos. O objetivo dele é te isolar. Lembre disso, é a maior ilustração, a melhor ilustração para o que é o cristão e onde está a proteção do cristão. O leão, quando ele está vendo a manada de animais passando, ele fica ali, ó. Está passando do ladinho dele aqui. Ele não pega, porque está junto. Mas fica um para trás para você ver. Ele fala, opa, é agora que ruge o leão, aí o leão começa a rugir. Então, não deixe o inimigo tentar apagar a marca do amor da sua vida. Nossa, estou sentindo aqui uma vontade, sabe, de ficar com raiva daquela pessoa, bloquear ela, e não sei. Ore por ela. Você não pode abraçar ela não, mas ajoelhe e consiga orar por ela. Eu tenho certeza que o sentimento vai mudar. Não estou falando que você tem que andar com todo mundo, tá? Mas você precisa não guardar rancor de ninguém. Eu amo tanto que eu quero que Deus leve para longe. Mas não guarda não, porque aí você está fazendo mal com você. Então hoje eu quero abrir esse altar para você vir aqui à frente declarando isso. Você e sua família vir na frente falando assim, não Senhor, eu não vou deixar a marca do amor. Eu vou na frente hoje falando que o amor venceu na cruz, eu acreditei nesse amor, eu entreguei a minha vida para Ele e agora eu vou viver no amor de Cristo. Enquanto o louvor cantar, eu gostaria de tirar esses próximos minutinhos que nós temos para você vir aqui à frente e eu quero estar orando por você.